Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa, excepcionalmente nessa quarta-feira, trazendo análise sobre a decisão do Banco Central que hoje, umas 6h15, 6h20, eles devem divulgar a taxa de juros que vai vigorar nos próximos 45 dias, pelo menos, e a expectativa da maior parte do mercado é de que seja cortado em 0,5 ponto percentual. Assim, a Selic, a taxa de juros básica do país, deve cair para 7%. É o menor patamar em quase 20 anos em que a gente tem essa metodologia, essa estratégia do Banco Central de metas de juros para manter a inflação ali dentro da meta estipulada. Para falar sobre esse assunto, como sempre, tem o super especialista em renda fixa, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom? Tudo bem. Vamos ver como fica aí esse investimento? Vamos porque a gente lá. sempre recebe essas perguntas, então hoje a gente já está antecipando as dúvidas da galera depois que sair essa decisão. 0,5%. O que isso significa para a economia? Muda muita coisa para a expectativa de rendimento em investimentos de renda fixa? Olha, acho que muda a expectativa para muita coisa, né? Primeiro que, como você bem falou, é o menor patamar de juros da história. Aliás, é um dia para entrar na história do nosso país, né? A taxa de juros ela chegou em 7,25% ao ano lá no final de 2012, mas aí ela perdurou nessa taxa só meros 6 meses. Então a gente não teve nenhum tipo de modificação mais estrutural, enfim, até porque naquela época dizia-se que a taxa foi forçada a recuar para aquela casa do 7,25, que é onde ficou, né? Agora com 7%, acho que o momento é totalmente diferente, né? Agora, sem dúvida alguma, para a taxa de juros ter continuidade nesse menor patamar da história, a gente precisa ainda de algumas reformas estruturais aqui no país, dentre elas a reforma da Previdência, que não tem saído em nenhum momento do rol das negociações do Congresso Nacional. A imprensa bate muito na tecla nisso também. Enfim, é uma necessidade muito clara, né? E básica, até porque é o ajuste das contas públicas. Muita gente pergunta o que se reforma da Previdência, que sai, não sai, enfim. O que isso vai me beneficiar, o que isso vai atrapalhar no meu bolso? Olha, é bastante claro. Veja só, na sua casa, quando você gasta mais do que você ganha, o que acontece? Você tem um déficit, ou seja, você fica devendo para alguém. Ou você está devendo para o banco, enfim, ou você deve para algum amigo, parente que você pegou dinheiro emprestado. Para o governo é a mesma coisa, ele está gastando mais do que ele arrecada. Então, ou você diminui os gastos, ou você aumenta a receita. E de que forma você aumenta a receita? Através de impostos. Então, para que a taxa de juros continue no menor patamar da história, não basta a inflação simplesmente estar a um nível historicamente baixo, como a gente sabe que esse ano deve fechar na casa dos 3%, ano que vem a projeção é para que fique em 4%. Enfim, você tem uma você tem uma conjuntura ali para ser modificada. Agora, o que é interessante, Verusca, é um outro ponto também que a gente deve chamar muita atenção. Para o comunicado que será divulgado após essa decisão do Copom de hoje, do Comitê de Política Monetária, e na ata da reunião dessa semana, que vai ser divulgada na semana que vem. Por que eu estou falando isso? Porque muitos economistas ainda acreditam que a porta está aberta para que o Banco Central continue reduzindo a taxa de juros no início de 2018. Alguns para 6,75% e outros para 6,5%. Né? Isso deve fazer muita diferença ao longo do tempo. Claro, se essa taxa perdurar, diferentemente do que aconteceu em 2012, no bolso do brasileiro, no consumidor, na retomada da economia, na expectativa dessa melhora para o nosso país. Por quê? A taxa de juros ela saiu de 14,25% ao ano lá no final de 2015. Estamos chegando 2 anos depois, nem os mais otimistas poderiam acreditar que 2 anos depois a gente está chegando na menor taxa de juros da história. Então a gente deve voltar a ver no início de 2018 o crédito voltando, uma melhora na taxa de desemprego, a gente deve voltar as pessoas tomando mais dinheiro nos bancos para investir, até porque quando você investe, por exemplo, num negócio próprio que você queira abrir, com a taxa de juros em 14 é uma coisa, com a taxa de juros em 7 é outra, até porque sua expectativa de retorno ela muda bastante, né? Então eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas de novo, isso não acontece de um dia para o outro. Isso é uma retomada gradual, a gente já tem visto a sinalização de alguns indicadores da economia do nosso país melhorando ao longo dos últimos meses e a tendência é que continue assim ao longo do ano de 2018. Inclusive ontem à noite em um evento,
o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele falou que o crescimento do PIB do Brasil do ano que vem, o crescimento da economia do nosso país, deve fechar em próximo de 3%. Claro que a base de comparação ainda é muito ruim, se a gente for levar em consideração que 2015, 2016 foram anos péssimos, 2017 voltando alguma coisinha, mas 2018 certamente deverá ser muito melhor. Um risco enorme para isso, sem dúvida, é o cenário eleitoral, que aí deve trazer alguma nebulosidade, mas vamos acompanhar, porque a expectativa para 2018, sem dúvida, é melhor do que foi 17 e principalmente 16 e 15. Mesmo num ano conturbado aí com eleições, que a gente já sabe como funciona o país em anos assim, a gente tem um pleito aí, uma corrida para o cargo um pouco diferente do que a gente teve nas últimas vezes. A gente tem vários nomes surpresas, aí muita gente que pode entrar nessa corrida, toda essa incerteza, ainda assim o ano vai ser melhor do que a gente viu nos últimos. Mesmo com toda essa incerteza, até porque os candidatos vão ser definidos em meados só de 2018, né? Em abril a gente vai ter as filiações partidárias, a gente vai saber tecnicamente quem vai concorrer, mas oficialmente a gente só vai saber em meados do ano que vem, ou seja, a gente tem 6 meses aí nessa discussão envolvendo todo esse cenário eleitoral, mas eu acredito que a gente tenha perspectivas positivas para a continuidade da retomada da economia por uma série de razões, mas claro que essa questão dos juros e da inflação estável, isso aí ajudam bastante. Antes da gente falar sobre seus investimentos favoritos aí para essa taxa de juros baixa, queria avisar que a gente está ao vivo no Facebook, então você pode mandar a sua pergunta para o Roberto Indec por lá. E a gente recebeu um comentário aqui do Joab Tennyson, espero ter falado seu nome certo, que você disse sobre a tomada até de empréstimo, que isso deve aumentar, e ele comenta sobre a taxa de juros. Ele fala que já teve a criação do cadastro positivo, a gente tem algumas empresas, né, que fazem esse levantamento para ver quem são os bons pagadores e que tem esse score para empréstimo. E os juros da Selic no patamar mais baixo, os bancos continuam acima de 300% ao ano no cheque especial. Vem caindo, mas continua bem absurdo. Você sabe o que é interessante? Ontem eu vi uma notícia divulgada que até antecipando o corte da taxa de juros aqui no nosso país, um dos grandes bancos aí do nosso país divulgou que a taxa de empréstimo cairia de 1,61 para 1,51. Eram quedas assim minimamente sentidas pelo consumidor final. Eu acho que isso vai acontecer muito mais de uma maneira progressiva e maior em 2018. Por que os bancos ainda estão restritivos nesse sentido, né? Especialmente porque eles ainda têm aquele histórico muito recente de 2015 e 2016, de anos muito ruins da economia, com a taxa de desemprego muito elevada, e com isso acontece o quê? Tem elevação da taxa de inadimplência dos bancos. Então, a taxa de desemprego ainda é bastante elevada, então os bancos ainda, obviamente, estão receosos com essa questão. Agora, com uma melhora desse panorama todo, a expectativa é que em 2018 essas taxas possam recuar consideravelmente, para que o consumidor final, para que o investidor volte a tomar crédito dos bancos e os bancos liberem crédito também mais facilmente, né? E as taxas cobradas pelos bancos não acompanham só a Selic, né? Eles têm um spread, como que isso funciona? Olha, isso vai depender de uma série de variáveis, né? Acho que não é qualquer pessoa que chegar no banco, por exemplo, ele vai falar, olha, me empresta R$10.000 e para todo mundo vai ser uniforme ou um método padrão que eles vão emprestar a 1% ao mês, a 0,5% ao mês. Enfim, acho que até vai depender desse score aí que o Joab falou. Enfim, então tem essa questão de negociação pessoa a pessoa também. Basta aí o seu banco, conversar com a gerente, discutir, negociar, que sem dúvida alguma, com juros em 7% agora, muita procura deve voltar a ser vista nos bancos, porque os investidores ou pessoas que queiram investir em negócios próprios, eles consigam retomar essa perspectiva também, né? Certo. Tem mais pergunta aqui no Facebook. O Paulo Milton pergunta se essas quedas na Selic, elas refletem a real necessidade da economia ou tem algum fator político influenciando? Porque a outra queda, né, não durou por muito tempo justamente porque ela foi de alguma forma forçada. Não, dessa vez é diferente. Dessa vez é bastante diferente. Eu acho que pelo momento, claro que você vê um momento político ainda bastante nervoso aqui no nosso país, mas você tem hoje na equipe econômica nomes extremamente relevantes do ponto de vista positivo na equipe econômica hoje
do governo federal. Sem dúvida são pessoas muito capacitadas, aliás, possivelmente as melhores do país, e que eles têm feito um belíssimo trabalho com isso. E as taxas de juros elas vêm recuando por uma série de fatores, por exemplo, microeconômicos, que a gente não vê no dia a dia, mas que são tomadas por essa equipe econômica. Então, estruturalmente, a casa tem sido ajeitada em alguns pontos. Inflação bastante baixa também, isso sustenta uma facilidade da queda da taxa de juros. E até a continuidade da inflação ao longo de 2018 por um patamar baixo também sustenta que a Selic se mantenha no menor patamar da história ao longo de todo o ano de 2018. Então, deve perdurar pelo menos por mais tempo do que foi a última vez, porque foi pelo menos 12 meses. Foi um reflexo da economia, vai segurar nesse patamar Sem mais dúvida. baixo. Agora, um enorme risco que a gente tem, e aí eu coloco esse enorme risco lá no final de 2018 apenas, ou seja, por isso que eu sustento que a gente deve continuar com uma taxa próxima desse patamar de 7%, se não for exatamente nesse 7% ao longo dos próximos 12 meses, o candidato que for eleito. Né? Por quê? Porque o candidato que for eleito, a depender da visão de política monetária dele, a gente pode ter algumas modificações, isso é fato. A gente não tem nem quem são ainda exatamente os candidatos, então não dá para a gente discutir isso ainda. Mas é algo que a gente tem que ficar de olho, mas isso só daqui 12 meses. Por isso que eu sustento que nesse próximo ano a gente deve ter essa taxa num nível bastante baixo. Um ano é curto prazo. Quais são os investimentos em renda fixa que você orienta quem está nos assistindo a apostar aí nesse um ano para ter os melhores rendimentos? Vamos colocar um ponto aqui muito importante de conceito. Né? Muita gente comentava lá no final de 2015, mas o meu investimento está rendendo bastante na renda fixa, porque a taxa de juros estava em 14,25% ao ano, só que a inflação estava em 10,7%. Né? Então, se você for fazer umas contas de subtração, nada mais do que isso. É claro que é uma conta de padaria, não é uma conta exata, mas é uma conta aproximada lá. Então era 14,25 menos 10,7, que foi o IPCA oficial naquele ano, você tinha aí nem 3% de ganho real. Dessa vez, com a taxa de juros em 7, a inflação em 3, você tem 4% de ganho real, ou seja, você está ganhando mais dinheiro na renda fixa agora do que você ganhava no momento de taxa de juros em 14,25. Acho que pouca gente olha isso, mas é um conceito nesse mercado dos investimentos bastante claro, né? E isso precisa entrar na cabeça dos investidores. Então, para quem olha o curto prazo, por exemplo, eu tenho algumas sugestões. Para quem precisa daquele dinheiro de emergência, a gente tem especialmente aí os títulos do Tesouro Selic, que são historicamente, infinitamente melhor do que a poupança. Né? Tesouro Selic, liquidez diária, risco governo como a poupança, e histórico de rentabilidade muito melhor. Então, dinheirinho de emergência, deixa lá no Tesouro Selic. Outra opção é, para quem não precisa aí do dinheirinho de emergência, deixa o dinheiro nos CDBs de bancos médios e pequenos, tem pagos taxas muito interessantes. Até por um ano a gente tem visto taxas de 115% do CDI, 115%. É uma taxa muito interessante para um ano. Enfim, são dois dos investimentos que eu acho que vale entrar aí na cabeça das pessoas. CDBs, alguns têm com boas taxas, acima de 110%, tem um prazo de vencimento um pouco mais longo. Uhum. Então vai passar esse período aí de 2018. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Por isso, se a gente for pegar alguns CDBs até um ano, eles pagam 110, até 115 você consegue encontrar. Passando para CDBs de 2 a 3 anos, a gente consegue encontrar até 120% do CDI. Então eu acho que depende muito da opção de cada um, mas eu acho essas opções são alternativas muito interessantes para quem olha boa rentabilidade e baixo risco, isso em função da garantia do FGC até o limite de R$250 mil. LCI e LCA, como que fica a atratividade desses investimentos para esse momento de taxa baixa? Eu não tenho visto taxas muito atrativas de LCI e LCA não. Por isso que eu tenho sustentado bastante os CDBs de bancos médios e pequenos, mas se aparecer alguma oportunidade, sem dúvida também é interessante, até pela isenção do imposto de renda, né? Mas, sinceramente, acho que as taxas têm ficado um pouco aquém de outros investimentos. Aquele tal do custo de oportunidade. Né? Eu prefiro investir em uma coisa do que investir na outra naquele momento, porque a oportunidade do momento é melhor. Então, mesmo com essa isenção de imposto de renda, que às vezes pode brilhar o olhinho ali do investidor, normalmente ela não é um bom investimento para esse momento. O CDB está pagando melhor. CDB paga melhor. Nesse momento está pagando melhor.
para aquelas pessoas que ainda estão com dinheiro na poupança, como faz? Porque agora mantém aquela mudança, né? Tira, aproveita que tem liquidez diária e tira. A poupança, e aí você não pode nem aproveitar a liquidez diária da poupança, né? Isso aí também é outra história fantasiosa, porque a gente tem o mêsversário, né? Você tem que esperar a poupança complementar finalizar aquele aniversário mensal para você poder resgatar o seu valor incidindo os rendimentos daquele mês, né? Então, ainda tem essa questão. Mas a poupança é uma porcaria. Sim, melhor ir para um CDB. Assim. É o seu favorito para esse momento, CDB, acima de 110%? Dá para conseguir isso em um ano? Dá para conseguir isso em um ano. Então, eu acho que são taxas muito melhores. Se você for olhar a poupança, ela vai te dar aí, na regra nova dela, ela vai te dar 5% ao longo de todo o ano de 2018. 5%. Com a inflação em 4%, você vai ter um ganho real de 1%. Agora, se você for para os CDBs de bancos médios e pequenos, por mais que você tenha o IR, né, de um ano, que seria 20% ou 17,5%, dependendo da data de vencimento, e aí você pode conseguir alguma coisa até superior aos 7%, né, mesmo depois de pagar o imposto de renda. Então é interessante a gente se atentar a isso. Nosso foco principal é sobre renda fixa, mas a gente recebeu uma pergunta do Marcos Vinícius, querendo saber a sua opinião a respeito de debêntures. Debêntures eu acho interessante. Mas é um mercado que poucos investidores conhecem ainda, né? Poucos que eu digo, mercado de pessoas físicas mesmo, né? Eu acho que vale a pena sempre você se atentar às debêntures, por exemplo, quais os fatores de risco, como funciona a negociação, qual a expectativa de retorno, mas eu acho que tem algumas debêntures muito interessantes. Por que eu estou falando em fatores de risco? Porque as debêntures não têm garantia do FGC. E um outro ponto aí positivo para as debêntures também são aquelas de infraestrutura, né, que também contam com a isenção do imposto de renda para pessoas físicas. Ou seja, isso acaba beneficiando o investidor no final do período de investimento. Eu acho que são oportunidades interessantes, mas vale ver. Fatores de risco, rentabilidade e vencimento. Por que eu estou falando vencimento da aplicação? Porque, em geral, as debêntures elas são consideradas um pouco mais de longo prazo, né? Cerca de 5 anos, 7 anos, 10 anos. E algumas delas podem não ter liquidez para o resgate diário. Então, esse é outro ponto que vale se atentar também. Certo. Pergunta do Tiago Pereira. Ele quer saber se é seguro comprar Tesouro Direto taxa Selic com vencimento em 2023. Sim. O Tesouro Selic é aquele de resgate diário, né? 2023 é só, vamos chamar assim, uma maneira ilustrativa da gente colocar uma data de vencimento para esse título especificamente para o governo federal pagar aqueles que levam até o vencimento. Mas para quem está no Tesouro Selic não importa a data de vencimento, o que importa realmente é que tem a possibilidade de resgate diário e, de novo, para quem precisa daquele dinheiro de emergência, Tesouro Selic é uma ótima opção. Mesmo para cenários talvez turbulentos aí com a eleição. Acho que principalmente para cenários turbulentos. Né? Porque aí a pessoa ela foge mais conservadora, ela foge totalmente uma possível turbulência aí no mercado. Certo. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse momento perguntas e respostas. O Marcos até já agradeceu, a gente que agradece, Marcos, por você ter enviado aí sua dúvida. Assista a gente toda semana, normalmente nas terças às 11, hoje excepcionalmente na quarta-feira, por conta da decisão aí do Banco Central, a gente quis antecipar esse momento aí para vocês, para tirar dúvidas sobre investimentos. Mas quem não conseguiu ver ao vivo para mandar a pergunta aqui em tempo hábil, você tem um conteúdo atualizado até recentemente, para os investidores, né? Você pode falar um pouquinho? Exatamente. Para quem quiser estudar um pouco mais sobre esses investimentos em renda fixa, nós temos um e-book de renda fixa gratuito na Infomoney. Se você não conseguir achar na capa da Infomoney, vai lá no Google, digita e-book, renda fixa, Infomoney, certamente você vai encontrar, só baixar de forma gratuita. Aproveite, sem dúvida, tem um material muito interessante, simples, para você aprender um pouco mais sobre isso. Quer falar um pouco mais de conteúdo? Me siga lá nos meus canais No Radar do Dinheiro, tanto no Facebook quanto no YouTube, o canal chama No Radar do Dinheiro de novo. Enfim, sempre tento publicar algumas coisas e hoje vou tentar, dependendo do horário, que hoje o dia vai ser muito corrido, vamos tentar falar um pouco da decisão do Copom, enfim, depois disso no YouTube também.
Vai estar em vários meios de comunicação e falando Hoje sobre estaremos. Copom. Sempre um dia cheio, né? Hoje um dia cheio, graças a Deus. Tá certo. A produção, eu tô vendo aqui que eles já colocaram o link para esse conteúdo que ele disponibiliza aí gratuitamente para vocês. Então é só clicar no link que está no Facebook. A matéria com esse vídeo também daqui uns 40 minutos vai estar disponibilizado no aplicativo do Infomoney. Então, se você não baixou, está disponível para Android e iOS. Se você já tem e não atualizou, atualiza porque ele está com uma carinha mais facinha de navegar e você vai achar os vídeos por programa e por data. É bem tranquilo. E já deixo também o convite para vocês, para quem tem intenção em investir em ações ou já tem alguma ação. O Thiago Salomão vai estar hoje às 2h45 da tarde para apresentar a carteira Infomoney. Você já pode ver como é a formulação aí da carteira na home, no site. Você tem uma fotinha lá do Salomão falando carteira Infomoney, você já pode ver qual que é a composição dessa carteira e ele vai estar às 2h45 respondendo todas as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar aí pelo Facebook no ao vivo. Obrigada pela audiência de vocês mais uma vez e até o programa da próxima semana.